Alon Leculan. Vamos aí dando continuidade ao nosso estudo de teontologia, tratado sobre o ser de Deus, falando sobre a sua imutabilidade. E agora nós vamos falar sobre a onipotência de Deus, tá? Então que você possa ficar aí apercebido. Nós vamos tratar algumas coisas aqui e quebrar alguns paradigmas, tá, gente? Então tudo que for trazido aqui nesse material será tudo embasado dentro do contexto escriturístico, teológico, argumentativo, até mesmo dentro da questão tradutora, tá? De tradições. Se a hora que for necessário, então algumas ideias que a gente sempre teve por causa das traduções em português, quando a gente vai tratar a questão teologicamente, a gente tem que fazer a utilização de vários materiais, tá? Para entender aquela fala, entender aquela ação e vice-versa, e assim por aí vai. Então nós vamos tratar sobre a onipotência, né? Esse Deus todo-poderoso. Então essa questão do Deus todo-poderoso, né? Então nós vamos entrar dentro desta tratativa aqui, desta temática, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, tá? A gente vai até um certo ponto, porque tem uma parte B aqui. Quando chegar nessa outra parte B, a gente vai encerrar, vou deixar para uma outra oportunidade. Então, falando sobre a onipotência de Deus, então nós temos aqui uma frase no latim, né? Potentia dele absoluta. Deus exercita todo o poder desejado conforme sua exclusiva vontade. Então, potência Deus absoluta é a onipotência de um Deus absoluto, tá? A grosso modo. Então vamos ver o que Tomás de Aquino, conhecido como São Tomás de Aquino, quando você estuda escolástica, é o período em que o conhecimento está nas mãos dos, vamos dizer assim, pais da igreja, tá? Na escolástica vai surgir Tomás de Aquino, Agostinho de Hipona, Savonarola e muitos outros surgirão dentro da questão daquela tratativa teológica sobre os pais da igreja. Aí você tem a divisão entre pais da igreja e escolástica, tá? Então aqui a gente vai tratar sobre essas questões, como que os pais da igreja viam essa questão do Deus onipotente, como que eles trabalharam essa questão teologicamente falando, tá? Mas algumas coisas que serão abordadas aqui são pesquisas feitas, que eu resolvi inserir dentro desse conteúdo aqui para trazer mais uma visão, trazer mais vamos dizer assim, uma colocação para a gente estar aprofundando mais ainda dentro dos quesitos, tá? A onipotência é um atributo que só se acha na pessoa de Deus. Então, Tomás de Aquino disse que a onipotência é um atributo que encontra só na pessoa de Deus, e fato é, tá? Você tem, às vezes, pessoas dito como poderosa, aquele rei é poderoso, mas ele não é o todo-poderoso, né? Todo-poderoso é somente o Senhor nosso Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, Yeshua, Jesus, ele vai usar a expressão lá em Lucas: é-me dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Então ele recebe esta capacidade, tá? O próprio Deus encarnado ali em Cristo, claro, né? Nós temos essa questão teológica para tratar também mais à frente, mas ali nós temos o próprio Deus sendo todo poderoso. Então Yeshua, quando ele diz é-me dado todo o poder, se fosse no âmbito de um poder temporal, não haveria necessidade de Yeshua dizer é-me dado todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, se fosse na questão temporal humana, ele seria apenas um poderoso, vamos dizer assim, para você entender no nosso âmbito natural aqui na terra. Mas quando ele usa a expressão é-me dado todo o poder nos céus, na terra, embaixo da terra, então está abrangindo uma onipresença, uma onipotência, porque o poder dele não está restrito à terra. O poder dele abarca, quando ele diz céu, terra
e embaixo da terra, ele está falando de dimensões espirituais e dimensão natural. Ele coloca a terra na dimensão natural, mas ele coloca a dimensão espiritual. Aí ele coloca céus embaixo da terra e nós coloca regiões celestiais, principados e potestades, onde o apóstolo Shaul vai dizer também, que é Paulo, que nós estamos assentados com Mashiach, com Cristo, nas regiões celestiais, né? Então, isso, claro que é uma figura de linguagem que ele está usando no quesito de receber uma autoridade outorgada da parte do Eterno, para que nós possamos executar a sua obra. Então, seguindo dentro dessa da onipotência, significa que quem a possuir dá mesma, no caso Deus, é o que tem todo o poder, poder absoluto, poder infinito, autoridade ou soberania absoluta. A qualidade de um ser que tem capacidade ilimitada de fazer qualquer coisa. Então não há para Deus impossível, né? Em Lucas nós vamos ver lá que vai dizer que para Deus nada é impossível. Então tudo está nas mãos daquele que tem todo o poder. Agora, quando alguma coisa não ocorre da maneira que a gente quer, não quer dizer que Deus não teve poder de fazer. Aí essas questões já estão ligadas mais àquilo que a gente já estudou antes, as vontades, né? As fases da vontade, da soberania de Deus. Vontade prescritiva, vontade decretória e vontade permissiva. Então, tem coisas que se Deus não fez, porque não quis intervir, não quer dizer que ele não teve capacidade para tal, né? Nós vemos que quando o Senhor ele diz para Moisés, quando o povo peca contra Deus, né? O Senhor diz para Moisés: eu vou destruir esse povo. Êxodo capítulo 14 não me foge a memória, né? Não me foge a memória, está em Êxodo, né? Fugiu aqui de onde está escrito, mas está em Êxodo. Quando o povo peca, o que o Senhor falou para Moisés? Moisés, eu vou destruir todo esse povo, vou exterminar esse povo, e de ti eu levantarei uma nação melhor. Qual foi que Moisés? Senhor, se o Senhor matar esse povo, o que as outras nações dirão? Dirão que o Senhor tirou esse povo do Egito e não teve poder, capacidade de colocá-los na terra. Então Moisés estava mostrando, ele não estava questionando o poder de Deus. Ele estava apenas dizendo: Senhor, se o Senhor fizer isso, eles não vão achar que o Senhor não é o Todo-Poderoso, não. O Senhor não tem, que o poder do Senhor é limitado. Tá? Mas a questão ali, claro que era a questão do pecado do povo, de um povo que obedecesse, de servir dobrada à vontade de Deus, né? Que era o povo de dura servir, como diz o Senhor. Mas o que Moisés disse foi: Senhor, esse povo não vai entender que o Senhor não é o Todo-Poderoso se o Senhor fizer isso. Então, mediante a isso, né, o Senhor, ele sendo todo-poderoso, mas um Deus humilde, né? A gente vê a humildade de Deus também, né? Quando ele ouviu o conselho de Moisés, né, e atentou para aquilo que Moisés disse, então ele colocou claro ao povo que pecou, claro que não entraram outra geração, né, em Canaã, mas a questão que não é essa, é a questão do poder. Então Deus, ele tem o poder de realizar qualquer coisa, tá? Se tem coisas que não ocorrem, não acontecem, não é porque Deus não teve capacidade ou poder, é porque não quis fazer, ou alguma coisa ocorreu, alguma circunstância levou a que aquele ato, aquele fato não fosse tocado, trabalhado por Deus só, né? Então Jó capítulo 37, verso 23 diz assim: ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime juízo e grandeza de justiça. Então esse texto aqui de Jó já fala desse Deus Todo-Poderoso e já explica melhor, né, isso que ora eu acabei de dizer com as minhas palavras sobre a questão que Moisés interviu ali na questão de Deus ser Todo-Poderoso e ele mostrar que se o povo perecesse pelas mãos dele ali, as outras nações diriam que ele não tem esse poder esse poder todo, né? Diriam que ele não tinha capacidade de pôr. Então, mostrando aqui, Jó já dá essa resposta nas suas palavras. Porém, a ninguém oprime juízo e grandeza de justiça. Então, veio o Deus Todo-Poderoso. Êxodo 6:3. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido.
Então a questão que a gente não está tratando do nome de Deus, a gente está tratando sobre a questão dele ser o Todo-Poderoso, da sua onipotência. Esta palavra Todo-Poderoso, a gente vai trabalhar isso aqui, a gente aprendeu, foi ensinado, muita gente já sabe que não é aquilo que a gente pensou a vida toda, que falaram a vida toda pra gente, que significa El Shaddai. A gente vai ver dentro do hebraico que significa Todo-Poderoso. Então fica aí já para você pensar sobre a questão de o El Shaddai ser o Todo-Poderoso. A gente vai explorar essa palavra Todo-Poderoso, a palavra El Shaddai, a gente vai explorar e saber qual deveria ser a palavra empregada dentro do texto para o Todo-Poderoso e explicar o verdadeiro conceito de El Shaddai, tá? Que não desqualifica ser Todo-Poderoso, mas tem uma explicação dentro da própria palavra na língua original do hebraico que dá um outro sentido, mas coloca a ideia de Todo-Poderoso, tá? Eu vou explicar essa hora que chegar o momento. Vamos seguir aí. A onipotência de Deus não significa o exercício para fazer aquilo que é incoerente com a natureza das coisas. Então, o fato de Deus ser onipotente não quer dizer que aquilo que não for coerente com a santidade dele, ele vai realizar. Só porque ele é o Todo-Poderoso, ele pode infringir. Existe uma regra que Deus não vai infringir, mesmo sendo Todo-Poderoso. Qual é a regra? Não ir contra a sua palavra. Então, Deus ele nunca vai agir contra a sua palavra, tá? Ele pode agir contra, em dado momento, mudar a circunstância, mas agir contra a palavra dele, ele não vai. O próprio Yeshua diz que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. Então as palavras de Deus, elas são palavras que regem a santidade tanto quanto para nós os homens, quanto para até a pessoa de Deus nas suas ações, porque ele não vai infringir a sua palavra, tá? Se a gente escavar qualquer situação dentro das escrituras, a gente tem resposta para muitas coisas que a gente acha incoerente com aquilo que diz sobre a pessoa de Deus. Mas o texto vai trazer, textos trarão luz àquela atitude que foi tomada pelo Eterno, não desabonando e não desqualificando a sua onipotência, a sua onisciência, a sua onipresença, tá? Então, como por exemplo, fazer um fato do passado, fazer que um fato do passado não tenha acontecido, ou traçar entre dois pontos uma linha mais curta do que uma reta. Deus possui todo o poder que é coerente com sua perfeição infinita. Todo o poder para fazer tudo aquilo que é digno dele. O poder de Deus é distinguido de duas maneiras. Então vamos entender essas duas maneiras que distinguem, que dá uma ideia deste poder de Deus, do Todo-Poderoso. Então, gente, Deus não vai, como diz aqui, né, a expressão aqui, fazer um fato do passado que não tenha acontecido, ou traçar entre dois pontos uma linha mais curta do que a outra. Então Deus ele não precisa fazer esse tipo de manobra, tá? Por ele sendo todo poder, ele não precisa. Ele tem capacidade? Tem. Mas ele não precisa burlar leis que ele estabeleceu, tá? Ó, potência de absoluta, né? O todo-poderoso Deus é absoluto. Absoluto poder de Deus e potência de ordinária, poder ordenado de Deus. Então nós temos o absoluto poder de Deus, potência de absoluta, esse é o latim, e potência de ordinata, que é o poder ordenado de Deus, tá? Então Roger Shedd, né, da Bíblia, aquela Bíblia Shedd, define o poder absoluto de Deus como a eficiência divina. Então o poder de Deus, segundo esses teólogos Rod e Shedd, é que Deus é eficiente na sua divindade, que a divindade é a eficiência do poder de Deus. É exercida sem a intervenção de causas secundárias, tá? É aquilo que eu já pincelei aqui. O fato de ser todo poderoso não quer dizer que ele tem que realizar tudo e coisas que estão fora da sua justiça, da sua santidade,
da sua palavra, né? Então isso não quer dizer que porque ele não feriu um princípio que ele estabeleceu, faça com que ele não seja todo poderoso. Então a gente tem que entender isso. Exercida sem a intervenção de causas secundárias, e o poder ordenado como a eficiência de Deus, exercida pela ordenada operação de causas secundárias, né? Então nós temos que entender todas essas questões. Hanor define o poder absoluto como aquele que, pelo qual Deus é capaz de fazer o que ele não fará. Ó, então esse teólogo, ele define que o poder absoluto de Deus é o poder pelo qual ele é capaz de fazer o que ele não fará. É aquilo que eu já expliquei, tá claro, né? Só estão explicando, eles só estão colocando nas palavras dele aquilo que eu já expliquei, que já está claro, né? Que Deus, o fato dele não fazer algo, não infringir um mandamento, uma lei, uma regra, algo natural que ele colocou na natureza, ele não, se ele não agir contra aquele princípio, não quer dizer que ele deixou de ser todo poderoso. Ele continua sendo o todo poderoso, tá? Barrei aqui, deixa eu voltar aqui. Então ele define dessa forma, né? E o poder ordenado como o poder pelo qual Deus faz o que decretou fazer, isto é, o que ele ordenou ou marcou para ser posto em exercício, os quais não são poderes distintos, mas um e o mesmo poder. O seu poder ordenado é parte do seu poder absoluto. Pois se ele não tivesse poder para fazer tudo o que pudesse desejar, não teria poder para fazer tudo o que ele deseja. Parece meio complicado, né? A fala aqui de Hanor tá uma fala meio filosófica, né? Tá usando uma mentalidade meio filosófica para falar sobre esse poder ordenado de Deus. É aquele poder que a coisa que está estabelecido algo. Então, assim, explicando o que ele filosoficamente está dizendo, é que esse poder distinto de Deus, não quer dizer que ele deixe de ser exercido porque uma regra ordenada, marcada, né, aquilo que já foi, vamos dizer assim, dentro daquela vontade decretória, um decreto. Se ele não mudou aquele decreto, se ele não agiu contra aquele decreto, isso não desabona a ação de ser um todo poderoso. Por quê? Porque ele é absoluto. Ó, o seu poder ordenado é a parte do seu poder absoluto. Então aquilo que está ordenado, aquilo que está, uma lei natural, por exemplo, ele estabeleceu lei nos limites dos mares. Então se ele não agir, o fato de ele não agir contra aquela lei física que ele mesmo estabeleceu, não quer dizer que ele deixou de ser o Todo-Poderoso. A gente vê uma lei sendo quebrada da física, quando Jesus anda sobre as águas. É impossível caminhar sobre as águas pela lei natural ordenada, tá? Pelo esse poder absoluto de Deus. Então é uma regra estabelecida, né? Que a matéria ela é mais pesada, né? Então a matéria ela tende, né? Os corpos são mais pesados que o ar, então tende a descer, né? Então a física, para muitas pessoas, é absurdo alguém andar sobre o mar. Mas ali Deus quebrou o quê? Jesus quebrou uma regra natural desse poder ordenado, mostrando a capacidade de andar sobre as águas, né? Então isso não desabonou. É o fato. Então estou fazendo uma ligação aqui do poder absoluto, né? Para você entender essa questão do poder ordenado e desse poder absoluto de Deus, da sua soberania, tá? Esse é o Todo-Poderoso. Não teria poder. Então esse fato não quer dizer que ele não teria poder para fazer tudo o que ele deseja. Então Deus, ele pode fazer o que ele deseja, ele pode, mas tem coisas que ele não vai fazer e não vai quebrar regras e não vai deixar de ser o Todo-Poderoso. Podemos, portanto, definir o poder ordenado de Deus com a perfeição pela qual ele, mediante o simples exercício da sua vontade, então é por causa da vontade dele que ele não vai quebrar esse princípio, pode realizar tudo quanto está presente em sua vontade ou conselho. É óbvio, porém,
que Deus pode realizar coisas que a sua vontade não desejou realizar. Como assim? Aí entra a questão da vontade permissiva de Deus, tá? Nessa vontade permissiva de Deus. Então nós vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui o texto. Eu vou ler só aqui, deixa eu ver qual o texto que eu vou escolher para ler aqui. Vou ler o Mateus 26, 53, o último texto, tá? Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Vou pegar com a Bíblia. Tá mais fácil aqui para mim. Vou pegar no aplicativo para eu não sair do lugar, tá, gente? Espera um minutinho aí. Então, Mateus 26, 53. Matitiarro 26, 53. Que diz assim, ó. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, o próprio Jesus está mostrando que dentro desse poder ordinário de Deus, né, esse poder absoluto de Deus, ele pode, dentro da vontade dele, não realizar, né, coisas segundo o desejo dele, porque o desejo de Deus, né, é que a humanidade fosse salva. Então, os discípulos não entendendo, né, que Jesus tem todo o poder, né? O verso 52 diz: então Jesus disse: mete o seu lugar a tua espada, porque todos os que lançavam mão da espada, a espada morrerão. Então, esse fato que foi quando eles foram pegar Jesus no Monte dos Oliveiras, Pedro arrancou da espada, cortou dele de mal, e Jesus falou: ó, se meu pai, ó, ou pensas que eu não poderia orar ao Pai e que ele não daria mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, poderia, ele tem poder para fazer? Tem, mas ele não quis fazer por quê? Porque já estava, o próprio Jesus falou, já estava escrito. Então é algo que está dentro da vontade decretória. Então, dentro da vontade decretória de Deus, por mais que Deus saberia do sofrimento de Yeshua, ele não interveio. Por quê? Porque está escrito. Ele não foi contra a escritura. Ele não poderia ir contra a escritura. O próprio Yeshua falou que para isto ele foi enviado. Entendeu? Então Deus não vai quebrar esses princípios. Isso não desabona a sua onipotência. Entendido, gente? Entendido, né? Então vamos seguir aqui. Então seguindo aqui, ó. Seguindo aqui. Eu apareci, vamos ver aqui agora. Eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Aí coloquei ali em colchetes, El Shaddai. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Aí eu coloquei o texto hebraico e fiz aqui uma tradução literal. Literal, tá? Literal. Aí vai estar aqui o texto hebraico, ó. Vai erá el Abraham, el Isaac, el Yaakov, el Shaddai. El Shaddai, o Shemi Adonai. Então, para Abraão, para Isaac, para Jacó, apareci, né? Ó, olha o que está aqui, ó. Em Deus, El Shaddai, gente, ó, El Shaddai, ele é Deus, o nome de Deus, Deus, tá? Agora, Shaddai, El Shaddai, não é uma palavra só, El Shaddai, não é El também, né? El Shaddai, El Shaddai significa El Deus, claro, né? Que é o nome de Deus, em Deus, tá? Jacó, Deus. Shaddai, gente, significa peito, seio, pomar. Ó. Aí aqui embaixo, Lolodaeti Lahem, para eles conhecido não pela perfeição. Claro que eu fiz uma tradução literal aqui, quebrei cada palavra, tá aqui entre os parênteses, tá? Transliterei, pus em parênteses. E aqui o que eu quero frisar aqui é aqui, ó, El Shaddai, aqui, ó, El Shaddai, aqui, ó, aqui, ó, aqui, El Shaddai,
Só que El Shaddai é Deus, né? Deus, aqui em Deus, ó. Bel Shaddai. Bel, em Deus, Shaddai. Shaddai é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Peitos. Então, isso aqui significa Shaddai, tá? Então, calma aí, a gente vai continuar aí. Calma aí que a gente vai continuar, a gente vai prosseguir, ó. Então, isso aqui significa Shaddai. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos trabalhar essa questão. A palavra El Shaddai, na verdade, não significa todo poderoso. Pois Shaddai vem da raiz Shadow, tá? Que significa peito, seios ou pomar. Foi usada uma figura de linguagem pelo escritor bíblico. Ó, presta atenção no que vai estar explicativo aqui agora, ó. E eu não tirei isso da minha cabeça não, tá, gente? Foi pesquisa feita, tá? Foi usada uma figura de linguagem pelo escritor bíblico querendo dizer que quando o Senhor se apresentou a Abraão, Isaque e Jacó como Shaddai, era no sentido de que ele os acolheria em seus braços como a ama acolhe seus filhos e os sustenta com um cuidado todo especial. Então, sim, a figura de linguagem de El Shaddai, ou seja, o Deus dos peitos. Então, se for traduzir no literal, seria o Deus dos peitos, mas é uma figura de linguagem. Então, como às vezes, as pessoas não têm o conhecimento do texto da língua original, que seria o hebraico, no caso, o hebraico aqui para o Tanar, que é o vulgo Antigo Testamento, não tendo esse conhecimento, a gente vai aceitando as traduções, mas quando você vai trabalhar a coisa teologicamente, que é o que a gente está fazendo sobre teontologia, quando você vai trabalhar teologicamente a coisa, aí você já tem que ser um pouco mais criterioso e ser um pouco mais curioso, você ir pela linha de pensamento que o próprio, vamos dizer assim, se eu posso usar, né? Lucas, né? Lucas era um pesquisador, então você vai ver Lucas dando detalhes de muitas coisas que às vezes os outros escritores não tiveram. Por quê? Porque Lucas era pesquisador, ele foi um pesquisador. Sendo pesquisador, ele vai dar detalhes que os outros evangelhos sinópticos não darão, tá? Simplesmente. Então a questão aqui, ó. Então esta era a intenção, dando proteção contra qualquer tipo de ataque, seja físico, psicológico ou material, mantendo assim a vida de seus servos. Por isso a palavra seio e pomar, entendeu? Então é nesse sentido. Vamos continuar aqui, ó. A palavra para todo-poderoso no hebraico, ó, é Kol Yahol. Então a palavra todo-poderoso, ela significa Kol Yahol. Mas quando traduziu por El Shaddai, é a ideia, é aquilo que a gente trabalhou no texto passado, né? Então as comissões de tradução, às vezes, elas vão parafrasear o texto para colocar a ideia que o texto quer passar. E aí isso, às vezes, o que acaba acontecendo? Perdendo-se o sentido cultural e original do texto. Por quê? Porque aquele texto ele está inserido dentro de um contexto, de uma cultura, de uma visão do escritor ou da personagem inserida no texto. Então, quando eu faço esse tipo de abordagem para uma adaptação em outra língua, eu corro esse risco de perder o conceito original do preceito que a própria expressão está trazendo. E aí ficou-se a questão do Shaddai, tá? De Shed. Mas vamos aqui trabalhar Kol Yahol, mostrando, então, mas o que acontece? Ah, então tá errado. Não está errado. Vou frisar de novo. A Bíblia não está errada. Foi a tradução que parafraseou e colocou uma ideia. Pegou a ideia teológica do conceito e colocou a palavra Shaddai, tá? Então, Kol Yahol seria mostrado que somente Deus tem todo o poder. Então, lá deveria ter sido utilizada esta expressão. Mas como a ideia lá era essa de alimentar, de guardar, de proteger, de ataques psicológicos, físicos e coisa tal, então por isso ficou-se a ideia de El Shaddai, tá? Então aqui a palavra quebrada aqui dentro da sua gramática, né? Então no plural, transliteração Kol Yahol, tradução todo poderoso, Kol Yahol, masculino, feminino, plural, transliteração Kol, tradução todo, tudo inteiro, cada. Então aqui eu estou fazendo, como se diz, né, uma hermenêutica da própria palavra em si, do texto em si.
O Antigo Testamento Interniliar do Edson de Faria, eu tenho aqui, eu tirei algumas informações de lá. O Antigo Testamento Interniliar, na página 29, edição de 2012, do professor e doutor Edson de Faria, tá? Olha o que ele colocou lá, ó. Tirei do material, eu tenho o material aqui, ó, Gênesis capítulo 17, verso 1. Aí ele vai colocar aqui, ó, Ani El Shaddai, eu sou Shaddai. Então, isso é, quem fez foi o doutor Edson de Faria, tá no material dele, tá, gente? Eu, Deus Shaddai. O segundo componente da denominação divina é de difícil tradução. O Antigo Testamento Interlinear, tá? Opta por Shaddai, frase Shaddai. As antigas versões bíblicas apresentam as seguintes soluções para se traduzir a nominação Shaddai. Então vamos ver aqui, ó. Isso é informação do Antigo Testamento Interlinear. Então a Septuaginta traduz como Theosu, que ó, Theos-su, grego, tá? Septuaginta grega, tá? Theosu, que é a tradução grega do Antigo Testamento. O teu Deus. Então olha aí, ó, que a Septuaginta coloca a questão Shaddai, o teu Deus. A Vulgata verte como Deus onipotentes. Então a Vulgata latina, ela já coloca o texto como de onipotente, que é o Deus onipotente. O latim, Deus onipotente. E os Targums de Onkelos, que são textos aramaicos, e Hierosolimitano do primeiro século, adotam a transcrição Shaddai, aqui ó, El Shaddai, do aramaico, Deus Shaddai. Koehler, Baumgartner comentam que o epiteto Shaddai seria relacionado possivelmente com o vocábulo de origem acádia, ou seja, do acadiano, Shadum, montanha, que seria montanha, resultando em Deus da montanha. Tá vendo então que alguns termos dentro desta tradução, alguns termos em outras traduções levam então a esse epiteto Shaddai, mostrando que tem as outras possibilidades, mas aqui tratando tem questões culturais de povos vizinhos como os acádios, né? O acadiano, que é a escrita antiga, tá? Que é dos acadianos, é da escrita acádica, vai surgir os alfabetos e tal, e coisa e tal. Então, ó, Brown, Dever e Briggs informam que as versões gregas de Áquila, Simanco, Teodosião verteram o referido título como ikanos, do grego aqui, ó, ikanos, que é suficiente. Então, esse texto grego de Áquila, de Simanco, de Teodosião, eles colocaram lá a palavra ikanos como suficiente, que é onde está a palavra Shaddai. Então, quando coloca a questão de sou Deus suficiente, ou não Deus todo mais suficiente, na questão dele ser o todo-poderoso, tá? Se é suficiente, quer dizer que não precisa de mais nada, é só ele, aquilo é o suficiente. Então, Deus é um Deus suficiente. Tem Deus, tem tudo, tem Deus, tem nada, é suficiente. Eles comentam ainda que os rabinos da época talmúdica interpretavam a mencionada nominação como sendo composta pelo pronome relativo she. Aqui, ó, aí a palavra que coloquei aqui, ó, tá vendo? Aqui é um shin, tá? Que é um shin, esse aqui é uma consoante hebraica, mas aí eles têm a tradução lá nos rabinos do talmúdico, né? Do Talmud, she do hebraico, que, e pelo adjetivo dai, no hebraico suficiente, ou seja, que seja suficiente, resultando no seguinte significado: o que é autossuficiente, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, na questão do Shed, tá? A gente está trabalhando aqui a palavra Shaddai, tá? Para entender essa questão da onipotência, né? Do Deus Todo-Poderoso. Clines define o título divino como Shaddai, Todo-Poderoso,
Alonso Schorkler comenta que o significado da nominação é ainda incerta, sendo que, normalmente, é traduzido como todo-poderoso ou como onipotente. Harris, Archer, Jeremias e Waltker cogitam que o título divino poderia ser expressão relacionada com a raiz verbal shaddad, destruir, aniquilar, na conjugação kal, com o sufixo de pronome possessivo da primeira pessoa singular, meu, sendo interpretada como meu destruidor. Então tá vendo que esta palavra é uma palavra, como a gente explicou, é uma palavra polissêmica. Uma palavra polissêmica, tá vendo? Então ela tem essa questão também, tá? Outros eruditos conjecturam ainda que a referida nominação poderia ter relação com o substantivo em forma dual, shadim, dual, ou seja, está no plural, tá? Shadim, peito, seios. Portanto, o nome resultaria em Deus dos peitos, ou Deus dos seios, Deus das mamas. Como a citada denominação divina é de tradução muito difícil e incerta, e as várias propostas não são ainda conclusivas no Antigo Testamento interlinear, optou-se por simples transcrição em português como Shaddai. Aí tem aqui as fontes, tá? Ó, as fontes estão aqui, depois se você quiser conferir as fontes, tá? Tá tudo aqui, ó. As fontes bibliográficas, tá? De onde eu tirei todas essas informações para elaborar ou fazer esse material. E a maioria dessas informações estão no interlinear do Edson de Faria, tá? Você pode adquirir o material também lá, tá? Pela Cefa você vai conseguir. A CPAD também tem, tá? Antigo Testamento interlinear, hebraico, português. Ó, mesmo que esta palavra não se encontre nos registros bíblicos, mas está implícito em suas páginas, o ato de onipotência de Deus, em que ele em sua essência, o detentor de todo poder, não há quem possa impedir-lhe de realizar qualquer coisa. Lucas capítulo 1, 37, porque para Deus nada é impossível. Né? Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? No quesito, ele é o Todo-Poderoso, tá? Então, quem impedirá? A W. Tozer, né? A W. Tozer, eu tenho o livro dele aqui, esclarece a ideia de onipotência de Deus de forma clara. Deus, o Senhor onipotente, pode fazer qualquer coisa difícil com a mesma facilidade com que realiza as coisas mais simples, né? Se for olhar assim antagonicamente no quesito de Deus ser onipresente, que ele está em passado, presente e futuro, para ele é a mesma coisa, então coisa difícil, coisa fácil para Deus é a mesma coisa, não tem dificuldade, pode realizar tanto um quanto o outro. Para nós não, para nós que somos finitos, não temos todo o poder, toda a capacidade, todo o conhecimento, nós somos limitados para realizar coisas difíceis. Aí precisamos de orientação. Deus não precisa de orientação de ninguém, ele realiza tudo conforme o seu propósito, desejo do seu coração, tá? Que é onipotente. Todos os seus atos são feitos sem esforços. Ele não desgasta sua energia, nem recupera forças, nem busca fora de si mesmo uma renovação de poder. Todo o poder está plenamente contido dentro do seu próprio ser infinito. Ao olharmos para a evidência bíblica, só nos resta louvarmos e adorarmos a Deus pelo fato de ele ser onipotente. Então, meus queridos, Deus não se fadiga, tá? Então, quando diz assim, aquela expressão, por isso você tem que entender a expressão idiomática da língua, para às vezes, dentro de uma tradução, você ver algo que desabone essa onipotência de Deus. Por exemplo, o que alguns teólogos questionam, até mesmo alguns agnósticos, alguns ateus questionam, seria quando o texto de Gênesis vai dizer que Deus descansou no sétimo dia. Aí a palavra Shabat ali, que é descanso, que está inserida no texto, aí a pessoa tem aquela ideia de que Deus ficou cansado. Não é que ele descansou no sentido de estar cansado.
O descanso ali no sentido de que ele completou aquela obra de criação daquele momento. Então ele completou a obra da criação e no sétimo dia ele completou, ele finalizou aquela obra de criação. Por isso a expressão e descansou no sétimo dia. Não é descansar no ato de sentar e dizer, ah, foi muito trabalhoso. Não é isso, tá? Então você tem que entender a expressão idiomática do texto original, da língua original do hebraico, para poder entender quando o português traduz descanso, o que quer dizer descanso, Shabat. Ali a questão de descanso não é na limitação, mas sim no terminar de uma obra realizada, né? Aí, tá, o sentido ali é este, não é que Deus ficou cansado, que Deus precisa tirar uma folgazinha, não. O próprio Yeshua disse, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então teria uma contradição se fosse quesito de descansar. Jesus estava dizendo que Deus não para de trabalhar. Porque não cansa, Deus não se fadiga, não se cansa, né? O próprio texto diz que ele não se fadiga, não se cansa, não há esquadrinhação em seu entendimento, né? Então é isso, é o Deus todo-poderoso, onipotente. Louvado seja o seu santo e poderoso nome. Então essa é a última aqui que a gente vai, encerrando aqui esse assunto, depois a gente passar para a segunda parte desse assunto, tá? Eu vou parar por aqui, ó. Nosso Pai todo-poderoso, ouvimos te dizer, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ande perante mim e ser perfeito. Mas, a não ser que tu nos capacite pelo teu imenso poder, como podemos nós, cuja natureza é fraca e pecaminosa, andar na perfeição? Ensina-nos a aprimorar-nos do glorioso poder que operou em Cristo, quando tu o ressuscitaste dos mortos e o colocastes à tua destra nos céus. Amém. Só lhe deu glória. Isso é uma frase que Martim Lutero entendeu. Martim Lutero escreveu, né, no seu pensamento sobre só lhe deu glória, ou seja, a Deus somente a glória. Então ele colocou essa frase aí, tá? Então aqui nessa questão a gente vai continuar esse assunto de Todo-Poderoso na próxima oportunidade, que agora eu vou me alimentar, né? Deus não precisa, mas eu preciso. Então eu vou parar aqui, ó, e a gente vai continuar a próxima. Esse vídeo vai ficar dividido em duas partes, tá? Por ser onipotente, Deus pode fazer todas as coisas? É uma pergunta. Então a gente vai prosseguir o assunto daqui, tá? Nós estamos na onipotência de Deus. Então ficou clara a questão da palavra shed. É aquilo que eu disse, eu tenho cacofobia, né? De falar muito rápido, às vezes embola as palavras. Então você reveja o vídeo com calma, leia, congele a sua tela, leia o slide que está sendo apresentado, pesquise, vá atrás, tem a biografia que eu coloquei, vá atrás das pesquisas de onde eu tirei essas informações, tá ok? Então que o Eterno abençoe a todos. Lehitraot Shalom. Até a próxima. A paz.